palavra que eu quero ministrar ao coração de vocês nesta manhã fala sobre disciplina de Deus. Sabe que Deus nos disciplina, queridos. Às vezes há um problema que a gente está vivendo e no fundo, é simplesmente um chacoalhão de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente não percebe aquilo que Deus está fazendo através de um deserto, através de uma dificuldade. Nós temos dificuldade, queridos, em compreender o propósito de Deus. Deus é um Deus que disciplina. Deus é um Deus que corrige. Deus é um Deus que alinha. E Ele faz isso, queridos, por amor. Então a disciplina de Deus são aqueles momentos onde Deus usa a dor e o sofrimento para corrigir o nosso caminho. Dói. A gente às vezes gostaria de não ter que passar por isso. Mas às vezes, queridos, se não é através da dor, através do sofrimento, Deus não consegue corrigir a nossa vida e alinhar a nossa vida. Nós sempre pregamos aqui no TR Deus que é Pai. E uma das características da paternidade de Deus é corrigir seus filhos. Ainda que isso doa o coração dele. Mas às vezes, queridos, nós somos tão teimosos que se não for pela dor e pelo sofrimento, a gente não tem a nossa vida alinhada. Eu estava indo para São Paulo há 2 semanas atrás, e eu estava ouvindo uma pastora ministrando uma palavra, e ela disse assim: sabe por que a sua vida não muda? Sabe por que essa dificuldade financeira tua não passa? Sabe por que essa enfermidade não passa? Por que essas aflições não passam na tua vida? Ela disse assim: porque ainda não doeu o suficiente. Quando doer o suficiente, Deus vem, Deus põe a mão e muda aquilo que você precisa que Ele mude na tua vida. E a disciplina de Deus, querido, o tratamento de Deus, assim como os médicos receitam lá a quantidade certa de remédio, querido, a disciplina e o tratamento de Deus também tem um tempo. Enquanto não doer o suficiente nas nossas vidas, querido, o tratamento não acaba. E sabe por que tem que doer, queridos? Porque se não doer o suficiente, a gente vai voltar a fazer de novo. Quando a dor é o suficiente, queridos, quando a gente pensar em fazer coisa errada e falar, não quero mais passar por isso. Dói demais isso. Eu me lembro o quanto eu sofri por ter feito as escolhas erradas, o quanto eu sofri por negligenciar o pecado, o quanto eu sofri por ter feito coisas que eu não devia fazer. Eu não quero mais esse sofrimento para mim. É por isso, talvez, queridos, eu esteja passando algo na minha vida, você esteja passando algo na tua vida, e essa situação tem se arrastado, porque talvez não doeu o suficiente no teu coração. Não tem jeito, queridos. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E para que esse mal seja diminuído nas nossas vidas, que eles não tem jeito, é dor e sofrimento. Não tem jeito. Se nós não conseguimos aprender pela dor e pelo sofrimento, nós não aprendemos, queridos. E a gente continua repetindo os nossos erros. E o que nós vamos aprender nessa palavra, nessa manhã, queridos? Que ainda que haja dor, ainda que haja sofrimento, tudo aquilo que Deus faz é para o nosso bem. Deus, Ele não pensa e não olha o momento, queridos. Deus está olhando lá na frente. Porque Ele sabe que se nós não recebermos disciplina, se nós não sofrermos a dor necessária, queridos, lá na frente a gente vai colher frutos mais amargos ainda. Então, como Pai, Ele prefere nos corrigir, ainda que isso aperte o coração dele, Ele vê a gente sofrendo, mas Ele sabe que ainda assim é para o nosso bem. Ainda assim, lá na frente a gente não vai ter que colher prejuízos maiores do que os prejuízos que a gente vai colher com esse tratamento de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, queridos, as pessoas que têm problema com dinheiro, pessoas que têm problema de obedecer a Deus e entregar seus dízimos ou sua oferta. Pessoas que são escravas do dinheiro. Pessoas que não têm responsabilidade em lidar com o dinheiro. Pessoas que depositam a sua confiança no dinheiro. Sabe o que Deus faz, queridos?
ele fecha todas as portas e te manda para o deserto. Acabou o dinheiro. Pode fazer o que você quiser. Você pode ter projetos, pode ter empresa, você pode ter histórico, você pode fazer o que você quiser. É uma conversa entre você e Deus. E enquanto a gente não aprende isso, a gente anda e continua vivendo no deserto. Deus fecha todas as portas, queridos. Eu não sei se você está passando por um problema financeiro. Eu falo pela minha vida. Se o dinheiro está acima de Deus na tua vida, Ele vai te mandar para o deserto. Aí você vai ver o que é falta de dinheiro. Aí o que é depender de Deus. Aí o que é depender do maná todos os dias para ter o pão nosso a cada dia na nossa mesa, até a gente aprender. Senhor, eu entendi que dízimo e oferta é um mandamento do Senhor, meu Pai. Eu entendi, Senhor, que quem sustenta a minha vida não é o dinheiro, mas é o Senhor. Eu entendi, Senhor, que o dinheiro que eu tenho não é meu, é do Senhor. Eu vou ter responsabilidade de usar de uma maneira correta esse dinheiro. Enquanto não doer, queridos, a gente vai continuar invertendo os nossos valores e não obedecendo o mandamento do Senhor. E aí você pode fazer o que você quiser, tentar fazer o que você quiser, as portas se fecham. Um outro exemplo de Deus quando trata o coração de um cristão é quando o cristão tem um coração que é inclinado para as coisas do mundo. O cristão que está dentro da igreja, mas ama as coisas que estão fora da igreja. Oscilam entre as coisas de Deus e entre as coisas do mundo. Andam perigosamente negligenciando o pecado. Sabe o que Deus faz, queridos? Manda um abacaxi para você descascar. Manda uma adversidade e um problema para você. Sabe o que a gente faz? A gente corre para a igreja. A gente volta a buscar as coisas que são santas. Porque bate o desespero. Como é que eu vou resolver essa situação na minha vida? É só Deus. Porque enquanto as coisas estão indo bem, queridos, a gente leva a Deus como uma religião. Que a gente tem que ir na igreja para de alguma maneira ficar de bem com Deus, ou para ter aquele consolo do que eu fiz, aquilo que eu precisava fazer, missão cumprida. Mas a gente está com o coração muito mais lá fora do que aqui dentro. Quando Deus entende que o nosso coração está inclinado para as coisas, queridos, do mundo, queridos, Ele manda uma adversidade para nós, para alinhar a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. Aí nós voltamos para a casa do Senhor. Isso acontece com todo mundo, queridos. Quando a gente encontra Jesus, a gente vive na casa do Senhor. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente jejua, a gente estuda a palavra, a gente vai, entre aspas, crescendo no reino dos céus. A gente começa meio que negligenciar aquilo que era uma rotina santa nas nossas vidas, acabam virando uma rotina burocrática, e a gente acaba olhando para o mundo começa a nos chamar, a gente acaba se aproximando do mundo e a gente mal ora, mal lê a Bíblia. Entre um churrasco e a igreja, eu vou para o churrasco. Entre um dia de sol, eu prefiro um dia de sol do que vir na casa do Senhor. Aí o que Deus faz? Aperta a nossa vida. Aí o desespero bate, o que a gente faz? Volta a fazer aquilo que a gente deixou de fazer. Enquanto não doer, queridos, a gente não se posiciona. E não há outro jeito. Deus usa a dor e o sofrimento para disciplinar as nossas vidas, para corrigir as nossas vidas. E o grande propósito, queridos, que Deus tem é fazer com que a gente se desapegue a esse sistema do mundo, queridos. Eu não consigo entender como um cristão ele pode buscar as mesmas coisas que o ímpio busca. Eu não entendo como é que um cristão pode correr tanto atrás das coisas que o mundo corre. É incompatível, queridos. A nossa corrida tem que ser através das coisas santas. E a gente usa Deus para alcançar aquilo que o mundo quer. Não tem coerência. Não vai dar certo. O que Deus quer, queridos, é alinhar os nossos valores aos valores do reino de Deus. O cristão que ama demais o mundo precisa ter consciência, queridos, de que esse amor vai lhe custar uma disciplina severa de Deus. Deus não divide o amor do seu filho
dos seus filhos com ninguém, queridos. E normalmente, queridos, a disciplina do Senhor vem com a dor e vem com o sofrimento. E uma dor e o sofrimento que dói mais o coração de Deus que é Pai do que propriamente para nós que estamos sofrendo. Mas às vezes, queridos, Deus não encontra outro caminho para isso. Quando eu morava com a minha mãe, a gente tinha 2 cachorros lá, 2 pastores alemães, grandes mesmo, cachorros eram grandes. E eu fui ensinado por um adestrador a adestrar os cachorros. Era o Atla e o Alika, 2 pastores alemães. E um dos ensinamentos que a gente tentava passar para o cachorro, assim, não coma nada, nenhum alimento que jogar para dentro de casa, porque senão você vai morrer. E qual era o processo? Nós pegávamos um fio de telefone, na ponta do fio de telefone a gente colocava um alimento, uma pessoa fora da minha casa, ela não via, estava atrás do muro, e essa pessoa jogava esse alimento com o fio do telefone. E o Alican era o mais teimoso. Eu falei, Alican, não vai pegar. Ele via, comia e tomava um choque. Era um choque de 5 volts, não fazia mal nenhum para o cachorro. Mas ele tomava um susto. E o cara jogava, eu falei, não vai, Alican. E ele vinha e ele comia e tomava um choque. E esse processo se repetiu semana a semana, até que ele entendeu de que aquilo ia fazer mal para ele. De que aquele ensinamento não era para ele tomar choque, mas é para ele não morrer. Porque se alguém jogasse algo envenenado no quintal, ele certamente iria morrer. E às vezes, queridos, guardado aí o paralelo, Deus fala para a gente, não faz isso. Você vai ter problemas se você fizer isso. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas decisões. E a gente, como teimosos, queridos, insistentemente nós negligenciamos aquilo que Deus faz para nós. Todos nós sabemos o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, queridos. E aí não tem jeito, vem a consequência. O que eu estava querendo dizer para o cachorro, assim, eu não quero que você deixe de comer. A minha preocupação maior é que você tenha vida. E quando Deus mostra um caminho para nós, o que Deus está dizendo para nós, que Ele diz assim, olha, esse caminho é um caminho que vai trazer morte para você. É um caminho que vai trazer danos a você. Não toca nisso. Não se envolva com isso. Há um estelionato em relação ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo lá fora, queridos. As pessoas hoje colocam Deus como um Deus de à la carte. A gente vai na igreja buscando aquilo que a gente precisa. A gente faz um Deus, só um Deus de provisão. Eu preciso de dinheiro, eu vou na igreja pedir para Deus. Eu preciso de um trabalho, eu vou na igreja pedir para Deus. Eu preciso de prosperidade na minha casa, eu vou lá na igreja pedir para Deus. Eu preciso de uma cura, eu vou lá para Deus. Tudo isso é legítimo, queridos. Mas o maior tesouro que eu e você podemos receber de Deus, queridos, é a santidade. Sabe o que é santidade, queridos? É nós nos afastarmos das coisas más do mundo e nós nos aproximarmos do santo que é Deus, queridos. Porque você não precisa de dinheiro. Deus já tem para você. Deus já tem a cura para a tua vida, Deus já tem a restauração para o teu casamento, está pronto para você. Agora, enquanto você não entender de que você precisa passar pelo processo de santificação, queridos, esquece. Deus não vai te dar. Se há algo que antecede a bênção, é o tratamento. E a gente não quer passar o tratamento, a gente quer a bênção. Aí a gente fica correndo atrás do rabo. A gente fica desesperadamente pedindo para Deus as coisas e Deus quer tratar as nossas vidas, a gente não quer tratar porque é a área que é importante para nós. E a gente fica nessa confusão e a gente não recebe aquilo que é tão importante para as nossas vidas. Antes de abençoar, Deus quer mudar os nossos valores. Mudar aqui dentro, querido. Enquanto Deus não mudar aqui dentro, queridos, esquece o que está fora de você, esquece o que está fora de mim. E é por isso que é tão difícil ser cristão, queridos.
Porque há áreas da minha vida e na tua vida que a gente não quer que Deus toque. No dinheiro, Senhor, não, isso aqui cuido eu. Vai faltar. Põe a mão aqui, não, Senhor. Ixi, o negócio já está feio, se eu vou dar ainda os 10% da igreja, nossa, aí vai ficar pior ainda. Vai mesmo, querido. Não vai mudar o que está fora de você. Um dia eu decidi entregar minha vida para Jesus, queridos. E naquele ato eu teria a mão da minha vida. Falei, Jesus, seja feita a tua vontade. Quebra as minhas fortalezas. Quebra as minhas convicções. Quebra as minhas seguranças. Me tome pela mão. Eu passo a viver uma maneira totalmente dependente do Senhor. Quando, queridos, nós passamos pela disciplina de Deus, quando nós aceitamos a correção de Deus, queridos, você pode ter certeza absoluta e você pode me cobrar aquilo que eu vou dizer para você. A tua vida é transformada. Todos nós sabemos quais são as nossas fortalezas. O que até hoje Deus te pede e você não entregou, queridos? O que Deus tem insistentemente pedido para você e você tem retido na tua vida? Assim como o apóstolo Paulo diz, claro que buscar a santidade não é um caminho fácil, mas é um caminho a ser perseverado, queridos. Ainda que seja difícil. É lutar contra a velha natureza, contra o velho homem. É lutar contra aquilo que nós construímos durante toda a nossa vida. Com os nossos pais dizendo que a gente ia ter sucesso, que a gente tem que ter dinheiro, que a gente tem que olhar para as nossas necessidades. Jesus fala assim, não. Larga tudo que você tem e me segue. E aí dá um nó na cabeça da gente. Como é que eu vou largar tudo e seguir Jesus? Até hoje eu fui ensinado que eu tenho que ter a segurança nas coisas desse mundo. Aí Jesus fala assim para você, mas você não é mais esse mundo. Talvez você tenha se esquecido de que você entregou a tua vida para mim. E a partir daquela confissão você não passou mais ser, ou não continua sendo morador dessa terra, você passou a ser morador dos céus. Então desconstrói aquilo que você construiu na tua vida, porque senão você vai ter problema. E o que a gente faz, queridos? Como moradores do reino dos céus, morremos atrás das coisas da terra. Aí Deus tem que fazer o quê? Disciplinar, tratar. Recorrentemente nos lembrar de quem nós somos e aonde nós vivemos. Deus tem o melhor para mim e para você, queridos. O melhor. Você, dentro do projeto de Deus, é para ser muito mais rico do que qualquer ímpio na terra, queridos. A riqueza que Deus tem para a tua vida não se compara à riqueza que o mundo corre atrás. É riqueza financeira mesmo. Mas não é correndo atrás dela na terra que a gente alcança, diferentemente da maneira com que o mundo faz. É buscando a santidade do Senhor, queridos. E quando Deus propõe a fazer isso, queridos, na minha vida e na tua vida, Ele mexe na nossa estrutura. É por isso que dói. Não tem jeito, queridos. Nós temos uma outra casa que não é aqui. A nossa casa é lá em cima, é no céu. E o que Deus tem feito é nos preparado para essa nova morada. E a gente insiste em achar que a nossa vida se resume nessa terra. E é por isso que a gente sofre tanto. A gente quer se apegar num sistema que está construído para nos destruir. E a gente não entende isso. Abra a tua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 12. Vamos ver como é que o escritor de Hebreus nos ensina em relação à disciplina de Deus, querido. E assim, queridos, ainda que essa palavra seja um pouco dura no teu coração, assim como Deus nos trata, nos conserta, é em amor que Ele faz isso. Deus, na sua palavra, diz que Ele é o próprio amor. A palavra diz, Deus é amor. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 até o 13. O autor de Hebreus, ele não é revelado. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Então nós vamos dizer que o autor, no capítulo de Hebreus 12, do 5 até o 13, ele está ensinando o povo hebreu sobre a disciplina de Deus e sobre a correção de Deus. E diz assim, no versículo 5:
E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles fores repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e a nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos que vivemos, para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. 12. Portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Queridos, eu quero me aprofundar nessa palavra, porque se nós conseguirmos absorver minimamente aquilo que Deus quer que a gente aprenda através dessa palavra, queridos, muitas das nossas preocupações, muitas das nossas aflições, muitas das nossas tristezas certamente deixarão de existir, porque a gente vai compreender o propósito de Deus pela qual a gente está passando aquilo que a gente está passando. No versículo 5 ele começa assim: e já vos esquecestes a exortação que argumenta convosco como filhos. Ele está dizendo assim: vocês já esqueceram aquilo que Deus disse para vocês. Então o autor está dizendo assim: viu, nós temos que lembrar de novo aquilo que Deus já falou para vocês, que vocês esqueceram. E ele diz assim: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que não despreza a correção do Senhor? Presta atenção. Procure entender o propósito. Pergunte para Deus por que você está vivendo o que você está vivendo. Aqui que está dizendo não despreze. E ele diz assim: e não desmaies quando por eles fores repreendidos. Não desmaie significa não desanime. E o que nós fazemos quando a gente passa por uma luta, queridos? Abatimento, desânimo, não temos forças. E o escritor está dizendo assim, ó, lembra aquilo que Deus já disse para vocês, eu vou dizer de novo. Não despreze o tratamento de Deus. E não desanime no tratamento de Deus. No 6 diz assim, e ele diz isso, queridos: não despreze e não desanime, porque Deus está trabalhando na sua vida. Por isso que não é para você desanimar, queridos, se você está passando por uma aflição na tua vida. É Deus trabalhando na tua vida, queridos. Se você não entendeu ainda, por isso que eu não despreze, quer dizer, Senhor, o que eu preciso aprender, além daquilo que eu estou achando que é o meu problema? Porque não é, queridos, a gente só vai no efeito. Se nós compreendermos em Deus a causa, o que Deus quer corrigir a causa, e a gente pede para que Deus nos ajude no efeito. E o efeito, enquanto não doer, queridos, a gente não vai para a causa, porque a gente quer aquilo que a gente acha que a gente quer. A gente quer aquilo que a gente acha que a gente necessita. E Deus está fazendo algo, queridos, que não tem nada a ver com a consequência. O que Deus quer tratar é a origem, a causa disso. Quando Ele trata a causa através da dor e do sofrimento, queridos, você vai ver que a origem, a causa, ela é automaticamente resolvida. Então a primeira coisa que Deus está dizendo para você, queridos: não desanime. Procure diante da cruz de Jesus o motivo pela qual você está passando o que você está passando.
Se você não tem a revelação até hoje, querido, peça para que o Espírito Santo traga a revelação. Senhor, por que isso não passa na minha vida? Por que esse negócio está doendo, mas ainda esse negócio não passou? Ele vai mostrar para você, queridos. No versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Sabe o que é o sofrimento na tua vida, queridos? É o amor de Deus. Ainda que você não entenda isso. Quando Deus entra com uma correção, quando Deus entra com uma disciplina, queridos, é o amor dele em ação. Quem é pai, quem é mãe sabe. Está de castigo. A gente faz festa com isso, queridos? Vai de castigo, vai sofrer. Lá, vai ficar aí. Tira celular, tira comida, tira televisão. É para sofrer que a gente faz isso, queridos? É para o bem dele. A gente sabe que se não for pelo castigo, que lá na frente ele vai ter mais problema ainda quando ele crescer. E é com esses olhos que Deus olha para as nossas vidas, queridos. O castigo castiga mais o coração de Deus do que propriamente o nosso coração, queridos, porque é pai. A gente coloca os nossos filhos de castigo, queridos, a gente chora. E Deus derrama lágrima, queridos, com a disciplina que Ele está trazendo na minha vida e na tua vida. Mas às vezes não tem jeito. Se não é pela dor, queridos, a gente vai crescer, a gente vai voltar para o mundo e a gente vai ter mais problema. Então é melhor a disciplina de Deus, ainda que doe o coração de Deus, do que a gente lá na frente ter que colher frutos mais amargos das coisas que a gente vai ter que fazer. Veja, queridos, que esse momento que você está sofrendo, queridos, é um momento para evitar sofrimento maior na tua vida lá na frente. Que causa o sofrimento de Deus, o que está causando o sofrimento de Deus na tua vida, querido, ele é infinitamente menor do que aquilo que Deus está te poupando lá na frente. Não é nada, queridos, perto daquilo que você potencialmente pode sofrer se você não tiver a correção de Deus, se você não tiver a disciplina de Deus, queridos. No versículo 7, o escritor diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se suportais a correção, está dizendo aqui, se você tiver paciência na correção e na disciplina do Senhor. Se você tiver paciência na correção e na disciplina do Senhor, a Bíblia diz que Deus te trata como filho. E Ele vai proteger, Ele vai guardar, Ele vai te dar escape, Ele vai te dar sobrevida. Não vai acontecer nada, queridos, na tua vida, queridos. No versículo 8 ele fala o contraponto. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Queridos, nós chegamos na igreja tudo torto, certo? Eu falo por mim. Dificilmente tinha uma área da minha vida que estava alinhado com as coisas de Deus, queridos. E se acha que Deus vai me abençoar torto, querido? E diz aqui, que todos nós somos participantes de uma vida sem disciplina, porque a gente é do mundo. Agora, quando a gente entra na casa do Senhor, queridos, a vida muda, o propósito muda, os valores mudam. Quantas pessoas a gente vê que adota crianças, queridos? Crianças já adolescentes. Crianças chegam feridas, maltratadas, rebeldes. Se não tiver a nova cultura da casa, não vai dar certo isso. Então o pai e a mãe às vezes tem que ser mais enérgico para ele entender que agora a conversa é outra. O ambiente é outro. Não dá mais para você trazer rebeldia dentro da família que te adotou em amor. E Deus me adotou e te adotou em amor. Já que nós somos adotados, nós temos que cumprir a cultura e as regras de Deus. Querido, você quer saber se você é filho de Deus ou não? Você está sofrendo, queridos? É um bom sinal. Deus está cuidando de você. O cristão que tem a vida tudo certinho, queridos, pode tomar cuidado porque tem problema aí nesse negócio. Não existe cristão que não passe por disciplina do Senhor. Quando a vida está muito certinha é porque tem algo errado, queridos. No versículo 9 diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos.
Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos? Aqui ele faz uma analogia com o nosso pai natural, né, querido? Os nossos pais nos castigaram e a gente ainda assim nós o amamos. E o escritor dizendo assim, quanto mais a Deus. E ele termina assim, para que vivemos. A disciplina de Deus, queridos, é para que a gente viva. Se a gente não receber a disciplina de Deus, que a gente morre. Porque a gente continua torto dentro da igreja, buscando as coisas que o mundo busca, e a gente é tragado pelo sistema do mundo. Então a disciplina de Deus, queridos, ela tem o objetivo de trazer a santificação para as nossas vidas e garantir a nossa vida eterna. Porque estar na igreja, queridos, não significa que aqui você vai para o céu. Falo pela minha vida. Tem muita gente dentro da igreja que vai para o inferno e tem muita gente lá no mundo que vai para o céu. Basta olhar para cada um o seu coração e ver o quanto tem de pecado e o quanto tem de santidade. É por isso que hoje há uma hipocrisia no meio religioso, porque acha que todo mundo está dentro de quatro paredes e vai para o céu. Okay? Cuidado com isso. No versículo 10 diz assim, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam, como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes, que está escrito na tua Bíblia? Para sermos participantes. Por que Deus nos corrige, querido? Para que a gente seja participante da santidade de Deus, queridos. Deus é santo. E Ele quer que a sua família seja santa. Participantes da santidade de Deus, queridos, é nos distanciar do sistema do mundo. Deus não tem pacto, aliança, ou nenhuma conexão com o sistema do mundo. Agora, o engraçado é assim, se Deus nos corrige, Deus nos trata, Deus nos disciplina, para que a gente participe da santidade dEle, aonde você acha que Ele vai tocar na tua vida? É justamente aonde não há santidade. E aonde não há santidade, são as nossas fortalezas. Ele vai mexer no seu dinheiro. Ele vai mexer na tua saúde física, na tua saúde emocional. Ele vai mexer no seu egoísmo, ele vai mexer no seu orgulho. E é por isso que a gente sofre tanto. Que quando Deus quer tratar, que ele sinto muito, ele vai tratar da maneira dele e vai doer. Vai trazer sofrimento. Não tem outro jeito. Nós recebemos a disciplina de Deus para que nós possamos a partilhar da santidade do Altíssimo, querido. No 11 diz assim, e na verdade, toda correção ao presente não parece de gozo, ou seja, não parece trazer alegria, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Não é esse sentimento que a gente tem, queridos? Que a gente passa por uma adversidade, é só dor, é só tristeza. Mas o autor está dizendo aqui para nós, queridos, que essa dor momentânea produz um fruto pacífico de justiça. Sabe o que é um fruto pacífico de justiça, queridos? É uma vida correta e uma vida de paz. E diz ainda, a todos aqueles que são exercitados por ela. Então, a disciplina e a correção de Deus é um exercício para as nossas vidas, querido, diário. Para que a gente cresça espiritualmente, para que nós desenvolvemos as nossas santidades, para que a gente possa compartilhar daquilo que é santo, queridos. Então, o sofrimento, no fundo, é um exercício de Deus, para nos aprimorar, para nos moldar e para nos desenvolvermos, que não é para sofrimento apenas. Por isso que a Bíblia diz assim, o autor, parece que é só dor, mas não é. Lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, Senhor, obrigado. Eu falo por mim, queridos, quantos tratamentos eu passei e estou passando na minha vida. Ainda que seja difícil, mas eu olho para os tratamentos de Deus, se não fosse o tratamento de Deus, eu não estaria aqui hoje, que teria morto já. Graças ao tratamento, graças à disciplina de Deus, hoje eu posso dizer, queridos, que eu sou mais santo do que quando eu era um ímpio. Ainda que eu esteja distante daquilo que eu acho que eu deveria ter, mas eu tenho caminhado e evoluído dia a dia, queridos. E eu evoluo dia a dia, não é na minha força, mas é na dor, é no sofrimento.
essa dor, queridos, esse sofrimento que você está passando, queridos, Deus está te fortalecendo. Deus está reconstruindo, queridos, valores na tua vida. Enquanto você e eu nós não entendermos isso, queridos, a nossa diversidade se resume ao sofrimento e à dor. Mas tem algo maior atrás disso, queridos. E um dia talvez, espero que ainda nessa vida, a gente vai agradecer a Deus por todo o sofrimento que a gente está passando, queridos. E talvez a gente possa dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Deus de tanto que a gente reclama. E dizer, Senhor, eu talvez tenha esquecido em algum momento da minha vida que o Senhor é meu Pai. De que tudo aquilo que o Senhor fez, meu Pai, é muitas vezes por causa da minha rebeldia. Por não obedecer aquilo que deveria ter obedecido. E no 12, no 13, aí o autor ele conclui. Diz assim no 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, levanta, meu amigo. Para de reclamar. Disciplina de Deus é para te fazer uma pessoa melhor. Para te fazer mais santo como Deus é. Não é para você ficar desanimado, cansado, entregue. Não, é um tratamento, é um cuidado de Deus para a tua vida. Deus está te fazendo uma pessoa melhor. Deus está te preparando para o céu. Queridos, porque se o mundo e os valores do mundo é tão importante para mim e para você, nós vamos ter problemas no céu. Porque não tem nada do mundo no céu. Nós precisamos tomar uma decisão, queridos. Se a gente quer viver como nós de fato somos moradores do reino dos céus, ou se a gente quer morar e viver como o mundo vive, queridos. Porque se nós carregarmos o nosso coração, quando a gente estiver no céu, as coisas do mundo nós vamos sofrer. O céu vai ser chato. Você vai querer ir para o inferno, porque é lá no inferno que tem bagunça. Como é que o mundo qualifica o inferno hoje, queridos? Não é um lugar de festa? Olha para o mundo, lá na festa, lá pode beber, pode comer. E o céu é um negócio chato. O negócio tem que ficar quietinho. Tem nuvem, tem negocinho na cabeça assim. Por que o mundo quer que você vá aonde? No céu? Não, quer que você vá para o inferno. Por isso que Deus tem um trabalho aqui na terra, nos preparando para ir para o céu, queridos. Porque no céu é lugar de gente santa. A minha prioridade como cristão, queridos, e a sua prioridade, queridos, não é a bênção, queridos, mas é a mudança no nosso coração. Quando Deus conseguir, queridos, ainda que seja pela dor, pelo sofrimento, converter o nosso coração, você vai ver que tudo aquilo que você está correndo fora, queridos, está pronto para você. Não precisa perder seu sono, não precisa ficar implorando o favor dos outros, não precisa torcer para a taxa de juros abaixar para você emprestar dinheiro para o banco, não é nada disso, queridos. É tudo teu. A Bíblia diz que nós somos cordeiros de Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso. Agora, Cristo recebeu tudo porque havia santidade nele. E na proporção que nós desenvolvemos a santidade de Deus nas nossas vidas, a gente começa a trazer aquilo que é de Cristo para as nossas vidas. A Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso, queridos. Sonda teu coração, que eu sondo meu coração. Aonde que está de fato e verdadeiramente a nossa segurança, queridos? No fundo, queridos, o que Deus quer fazer com a sua disciplina é nos libertar da escravidão, queridos. O que te torna escravo hoje? É só ver o que está tirando teu sono. Tua empresa, falta de trabalho, falta de dinheiro, problema no casamento, mágoa, rancor. É o te escraviza. Deus quer quebrar isso na tua vida. Deus quer te fazer uma pessoa livre, queridos. Quando Ele consegue converter o nosso coração de fato, queridos, você vai ver que tudo aquilo que até então tinha valor para nós, perde valor. Porque a gente entende quais são os propósitos de Deus, queridos. Sempre digo no TR, queridos, você quer saber se teve uma conversão genuína?
Ouça o que as pessoas estão falando sobre você aí fora. Nossa, como você mudou. Você não é a mesma pessoa. Você não frequenta mais os lugares que você frequentava. Você não tem mais os vícios que você tinha. Você não fala mais as coisas que você fala. O que aconteceu com você? Isso é um cara convertido. Agora, quando a gente se mistura com o mundo, queridos, não houve conversão. Pode ter mudança de igreja, mudança de placa, de religião, mas conversão. O que Deus luta, queridos, todos os dias na minha vida e na tua vida, queridos, é nos descolar do mundo, queridos. Com a expectativa de que nós estamos sendo preparados, queridos, para morar na eternidade, queridos. Sabe esses problemas todos que você está vivendo aí? Vai ficar aqui, queridos. Seu dinheiro, seu carro, seu patrimônio, queridos. A gente acha que a nossa vida está restrita a essa terra, queridos. E aí é o nosso engano. Por isso que a gente usa Deus para conquistar as coisas do mundo, queridos. A gente devia usar Deus para ser santo. Para o nosso coração ser limpo. Senhor, quero ser limpo, Senhor. Dinheiro, Senhor. Ainda que eu precise, o Senhor é meu Pai. O Senhor vai cuidar como o Senhor tem cuidado da minha vida. Não vou mais acabar com a minha saúde para correr atrás daquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. O que eu quero é aquilo que é eterno, Senhor. Eu quero a santidade. Quero ser limpo, dia a dia. Ainda que seja através do sofrimento, através da dor. Faça a tua obra na minha vida. É isso que a gente vai fazer na igreja, querido. Mais nada. A gente vai fazer jejum, sabe para quê? Pode santidade. Devia vir na igreja de segunda a segunda para receber coisa. Não, Senhor, me faça santo. Sonda o meu coração. Qual é a área da minha vida que ainda não foi convertida? O Senhor converte, Senhor. É isso que a gente devia fazer na igreja. O que a gente devia fazer na igreja? Buscar as coisas daquilo que o mundo busca. Aí Deus tem que fazer o que com nós? Tratar. Dói. Sofre. Porque nós não entendemos ainda. De que aquilo que a gente precisa já está pronto e que a nossa vida não é aqui, a nossa vida é no céu. E lá no céu não tem problema. Aí os estudiosos, né, falam assim, a igreja vai ser arrebatada dia 23. Nem Jesus sabe o dia que a igreja vai ser arrebatada. Não cai nessa bobagem. Aí, hoje é 24, cadê? Jesus voltou ainda. Nós temos que estar preparados, queridos, para Jesus voltar agora. Independente se ele vai voltar ou não. Se vai voltar dia 24, dia 25, dia 26, 2020, não importa, queridos. Eu pergunto para você, se Jesus voltar hoje, o que ele vai encontrar no meu coração, no seu coração? Quais os valores que ele vai encontrar no meu coração, no teu coração? É uma reflexão que eu vou fazer na minha vida, queridos. E eu desafio a igreja a fazer individualmente em cada coração. Se Jesus te chamar aqui hoje, vem cá, filho. Acabou, filho. Acabou o teu sofrimento. Filho. Agora deixa eu olhar teu coração. Você ficou comigo dizendo o meu nome. Você ficou comigo dentro da igreja por 5, 6, 10 anos. Que a gente viu o que você carregava no fundo do teu coração, queridos. Chama o Bruno para mim aqui, Bruno, por favor. A mensagem de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa manhã aqui. Deus é assim, né? Ele normalmente me usa para pegar essas palavras mais duras, né? O Wagner mais, né? Vai saber lá o porquê, né? Mas é para o teu bem, queridos. Se eu pudesse, o Senhor, passa essa, mas não dá para passar, queridos. E Deus primeiro falou no meu coração. Eu adoraria vir aqui para a igreja, queridos, e pregar só aquilo que você gostaria de ouvir. Mas eu estaria sendo também um estelionato do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo que eu jamais vou fazer na minha vida, queridos. É manipular aquilo que Deus manda eu dizer para a igreja. Porque muitas vezes aquilo que a gente gostaria de ouvir, queridos, não é aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. É justamente aquilo que a gente não gosta de ouvir. É o que pode fazer diferença na nossa história. Talvez essa ministração, ou parte dela, tenha te incomodado. Mas o propósito de Deus nessa manhã é trazer justamente esse incômodo para você. Que você não veja aqui o Luciano aqui na frente, mas você veja Deus falando no teu coração. E que aquilo que te trouxe incômodo, você possa buscar no Senhor. Por que isso te incomoda tanto? Por que isso te cutuca tanto? E por que esse sofrimento não se afasta da tua vida?
você ficar de pé, por favor, para a gente ter um momento agora de adoração ao Senhor. E a palavra, queridos, e o louvor não podia ser diferente. Deus vai dizer que Ele te ama. A adoração de Deus, Ele vai dizer como Ele te ama. Então essa palavra, queridos, que você recebeu é uma palavra de amor de Deus para a tua vida. Uma palavra que pode ser um divisor de água na tua história, porque cada um sabe aonde o calo apertou nessa manhã. Se há algo que você deve fazer nas suas orações, que Senhor, quebra, Senhor. Quebra aquilo que você é quebrado na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Faça uma obra nova na minha vida, porque eu cansei. Cansei, Senhor, daquilo que eu estou vivendo. Cansei, Senhor, de entre a semana sai semana, o mesmo sofrimento, as mesmas preocupações, o mesmo choro, o mesmo desespero, a mesma insegurança. Não é possível. Senhor, eu não aguento mais isso, Senhor. Não quero mais isso para a minha vida. Se tiver que causar mais dor, peço para Deus, causa mais dor, Senhor. O tanto quanto for suficiente para eu aprender. Que doa de uma vez, Senhor, para que eu aprenda rápido. Vamos lá, Bruno.